Começa agora mais um Conexão Legislativa. No programa de hoje, nós vamos conhecer melhor os trabalhos realizados pelo Tribunal de Justiça Militar, que este ano completa 84 anos. E para me ajudar nesse bate-papo e nos explicar tudo sobre esta corte, eu recebo o doutor Paulo Adib Casseb, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Doutor Paulo Casseb, seja muito bem-vindo ao Conexão Legislativa. Muito obrigado, Amanda. Em primeiro lugar, faço aqui minha saudação a você, sempre parabenizando por todo o seu trabalho e desejando sempre muito sucesso. E cumprimento Doutor, também, pois não, Amanda? pode falar, doutor. Eu ia já agradecer a honra de entrevistá-lo. Muito obrigado. Eu não poderia deixar também de saudar todos os telespectadores da TV Assembleia e parabenizar esta valorosa Casa de Leis pelo programa que mantém. Doutor Paulo, gostaria que o senhor começasse contando um pouquinho para o nosso público, né? O que é a justiça militar, qual é a atuação do tribunal, já que algumas pessoas podem não conhecer. E é interessante já a sua primeira pergunta, Amanda, porque a justiça militar ela é desconhecida até mesmo dentro do meio jurídico e, inclusive, dentre os profissionais do direito, são poucos os que conhecem com profundidade a justiça militar. A justiça militar brasileira, ela faz parte hoje do Poder Judiciário e ela tem um sistema bastante amplo de atuação, porque nós temos, na verdade, no Brasil, duas justiças militares. Temos a Justiça Militar da União, a federal, que julga crimes militares cometidos pelos militares federais, portanto, os integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, e julga, inclusive, civis que pratiquem crimes contra a administração militar. Esta Justiça Militar da União, composta pelos juízes federais da Justiça Militar, na primeira instância, que atuam junto com colegiados, chamados Conselhos de Justiça, e o Tribunal, que é o Superior Tribunal Militar, uma vez que não houve a regulamentação do artigo 122 da Constituição da República, que prevê tribunais intermediários entre a primeira instância da Justiça Militar Federal e o STM, o Superior Tribunal Militar, que acaba com isso exercendo um papel de tribunal de apelação da primeira instância. O segundo segmento da Justiça Militar é o segmento estadual. E o artigo 125, parágrafo 3º da Constituição, faculta aos Estados-membros a criação da Justiça Militar Estadual. E nos estados em que o efetivo militar for superior a 20 mil membros, poderá o Estado criar um Tribunal de Justiça Militar da segunda instância. Na primeira instância, todos os Estados-membros criaram a Justiça Militar Estadual. Todos têm varas ou auditorias militares. Na segunda instância, embora vários estados tenham efetivo militar superior a 20 mil integrantes, apenas 3 estados criaram um Tribunal de Justiça Militar, um TJM: São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Outros estados têm efetivo militar superior a 20 mil integrantes, mas não criaram TJM, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Pará e até mesmo o Distrito Federal.
E qual a competência da Justiça Militar Estadual? A Justiça Militar Estadual julga os militares estaduais. Quem são os militares estaduais? Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. E julga tanto em matéria penal, por crimes militares, como também em matéria disciplinar, que é uma das diferenças entre a Justiça Militar Estadual e a federal. A federal não julga matéria disciplinar. A Justiça Militar Estadual julga. Por exemplo, militares que sofreram alguma sanção disciplinar, que pode desde uma advertência até uma expulsão da corporação, podem entrar com uma ação judicial questionando a validade desta sanção, ou mesmo durante o processo disciplinar, questionando a legalidade do processo. A competência para processar e julgar essas ações é da Justiça Militar Estadual. E mais uma peculiaridade da estadual: a Justiça Militar Estadual não julga civis. Claro, julga militares e ações propostas também por ex-militares, mas não julga os civis como a Justiça Militar da União julga. Então, essa é uma breve síntese que eu posso desenvolver um pouco mais ao longo das suas perguntas, Amanda. O doutor explicou de uma forma muito fácil de entender essa aí atuação do Tribunal de Justiça Militar, mas eu queria aproveitar e pedir um pouquinho para o senhor retomar a história, contar resumidamente para quem está nos acompanhando como foi, né, a criação do Tribunal da Justiça Militar. Bom, a Justiça Militar brasileira é uma das instituições mais tradicionais do país. Eu costumo dizer que a Justiça Militar no Brasil, ela não pertence apenas ao Estado brasileiro, vai até além. Ela pertence à nação brasileira. Ela é patrimônio cultural da nação brasileira. Nação que, como definia o francês Sieyès, é uma sociedade vivendo ontem, hoje e amanhã. A Justiça Militar acompanhou a evolução histórica do Brasil. Ela foi formalmente criada em 1808, com a chegada da família real portuguesa. Ela foi fundada por Dom João VI, tanto que é o primeiro chefe da Justiça Militar do Brasil, e depois Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas eu costumo dizer que ela é até anterior, porque o regimento da Armada de Portugal, no século XVI, já previa que o almirante das embarcações portuguesas era o juiz militar dos seus comandados. Portanto, a Justiça Militar desembarcou no Brasil com Pedro Álvares Cabral. Por isso que eu digo que ela é parte do patrimônio cultural do Brasil. E formalmente instituída em 1808, persistiu durante todo o período do Império, após a independência. Havia o Conselho Superior Militar e de Justiça, que manteve-se intacto da passagem do Brasil pré-independência para o Brasil pós-independência. Vem a República e preserva a justiça militar, inclusive sob a primeira Constituição da República, de 1891, mas até então a justiça militar era sempre órgão do poder executivo, como até hoje é em muitos países, como Estados Unidos, China, entre outros. E foi a Constituição de 1934, a primeira Constituição Social do Brasil, é bom lembrar,
inspirada, inclusive, na Constituição Alemã de Weimar, de 1919, foi a Constituição Brasileira de 1934, que inseriu a Justiça Militar pela primeira vez como órgão do Poder Judiciário, como justiça especializada do Poder Judiciário. E é assim até hoje, uma fórmula que deu certo, porque isso dá mais independência aos seus integrantes e o seu trabalho acaba sendo mais eficiente. Esta Constituição de 1934 tratou textualmente da Justiça Militar Federal da União e previa a competência legislativa privativa da União para tratar sobre as polícias militares, o que levou à edição de uma lei federal em 1936, que criou a Justiça Militar Estadual para o julgamento dos policiais militares. E assim, criou-se a Justiça Militar de São Paulo, que foi implementada no ano seguinte, em 1937, a data 25 de fevereiro, que acabou de passar, vamos dizer, e comemoramos, então, 84 anos de existência do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. E, com isso, temos esta provecta e profícua idade de 84 anos, como órgão do Judiciário, da Justiça Militar Paulista, como órgão do Judiciário. Se tivermos que contar o período de auditorias militares ainda sob o poder executivo para o julgamento das forças policiais, aí a nossa história remontaria ao século XIX. Aí uma pitadinha de história. Não, excelente. O aniversário, né, de 84 anos do TJMSP. E eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho mais para o nosso público, né, da contribuição do Tribunal para a sociedade ao longo de todos esses anos de existência e também, doutor Casseb, da importância de ter um órgão aí dedicado, né, a analisar, a julgar, enfim, os crimes militares. Perfeito. A Justiça Militar Paulista seguiu ao longo desses 84 anos, cumprindo o seu dever, e num trabalho silencioso, porque, como disse, é uma justiça que, curiosamente, não é muito conhecida da sociedade, sequer do próprio meio jurídico. Então, trabalhando silenciosamente, cumpriu o seu papel e cumpre o seu papel de garantir nas instituições militares estaduais, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros Militar, a preservação dos princípios básicos dessas instituições para que elas funcionem bem e não se transformem em bandos armados, que são os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina. A existência de uma justiça focada nessa matéria, especializada no tema, com composição mista, como é o caso do Brasil, uma fórmula que deu certo, formada por magistrados de origem militar e magistrados civis. Esta fórmula tem permitido que as matérias envolvendo crimes militares, bem como, desde a emenda 45 de 2004, a matéria disciplinar, sejam resolvidas, em primeiro lugar, por uma corte especializada na matéria. Segundo lugar, por este motivo, em consequência da primeira, uma corte célere, rápida. O Tribunal de Justiça Militar, na segunda instância, ele julga seus processos cumprindo com folga a meta do Conselho Nacional de Justiça de julgamento num prazo inferior a 120 dias. E, em terceiro lugar, uma justiça que tem entre seus magistrados
magistrados de origem militar, que trazem o conhecimento da instituição militar, do modo como elas atuam, e ainda juízes que sabem, pela origem na carreira, o que significa viver com direitos fundamentais restritos, que é o caso dos militares. Os militares constituem um segmento social que, diferentemente dos civis, tem direitos fundamentais restritos. A liberdade de locomoção do militar é mais restrita que a dos civis. A liberdade de expressão do militar é mais restrita que a dos civis. E isso é próprio do regime democrático, porque no regime democrático, instituições, corporações que têm a arma de fogo como instrumento de trabalho, têm que ter limitações até relevantes, para que se permaneça um regime de normalidade e a ordem democrática, para que essas corporações sejam servidoras do Estado e não de bandeiras políticas ou de cores partidárias. Então, daí a importância de termos uma justiça militar especializada. É uma pena, Amanda e telespectadores, que outros estados não tenham criado também um tribunal de justiça militar na segunda instância. Sentimos isso em vários estados, em acontecimentos recentes, como todos os transtornos gerados, por exemplo, no estado do Ceará, pela greve seríssima da Polícia Militar, que ocorreu no ano de 2020, e todos devem se lembrar, como também no Rio de Janeiro, que mereceria ter um tribunal focado exatamente na área militar. Mas, enfim, temos aí a esperança de que possam, no futuro, outros estados também criarem, na segunda instância, um tribunal especializado. E falando, né, um pouquinho mais sobre o trabalho realizado pelo TJM, como o senhor bem exemplificou, neste momento de pandemia, né, muitas coisas tiveram que ser modificadas, aí até por uma questão de segurança para todos os servidores. Então, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho, né, como tem sido o trabalho no TJM durante a pandemia, de que modo o tribunal tem buscado se adaptar a essa nova realidade que nos foi imposta. Perfeito. Bom, estamos diante de uma tragédia, né, que não dependeu de nossa vontade, um momento trágico para o mundo todo, uma pandemia perversa que já está levando nossos entes queridos, amigos, parentes, num momento de profunda consternação. E também a justiça militar adaptou-se à nova era histórica que nos propiciou a continuidade da vida por meio da tecnologia. Como eu costumo dizer, a tecnologia permitiu hoje, para os que vivem esta tragédia presente, aquilo que as pessoas no passado, que viveram tragédias semelhantes, como a gripe espanhola, como as pessoas que viveram na época da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, não tiveram essa oportunidade de tocar a vida graças ao suporte tecnológico. E a tecnologia amenizou muito a situação de muitos brasileiros, aliás, no mundo todo. E já tínhamos este recurso, e o que se percebe é que havia um natural receio do ser humano em incrementar essas atividades pela via tecnológica, como essa que estamos usando hoje. Quantas vezes eu já não dei, com muita honra, entrevista para a TV Assembleia, indo no próprio recinto, né, da Assembleia Legislativa. E agora estamos dando essa entrevista
por via remota, pelo famoso sistema de videoconferência. E isso é natural, né? O ser humano, como já escreveu Aristóteles, ele sempre viveu em sociedade e só consegue viver em sociedade. Então, sentimos falta, sentimos a necessidade de estarmos uns com os outros. E isso, claro, protelou a adesão a esses mecanismos tecnológicos. Um momento como esse de pandemia nos levou forçadamente para isso. E descobrimos que a tecnologia pode ser bastante útil no nosso dia a dia, inclusive no profissional. E principalmente num estado como superpopuloso e superindustrializado como o estado de São Paulo, é a tecnologia, inclusive, uma alternativa para problemas históricos, como o problema de intenso trânsito na cidade. E também a justiça militar adaptou-se. E agora, Amanda, eu vou além. A justiça militar, ela mais uma vez está na vanguarda, inclusive da tecnologia, porque para nós esta adaptação foi mais fácil. Por quê? Porque nós já temos tínhamos uma experiência com videoconferência desde 2013, quando instalamos uma primeira sala no tribunal para videoconferência, para realização de audiências por videoconferência. Porque a Justiça Militar do Estado de São Paulo, ela está toda concentrada na capital paulista. Não tem varas pelo interior. E, sendo assim, quando tínhamos que ouvir testemunhas em outros municípios, tínhamos que mandar uma carta precatória para o juiz da Justiça Comum do município do interior, que ouviria, então, a testemunha por lá. Não seria esta audiência presidida pela própria Justiça Militar, mas pela Justiça Comum. E isso entrava na fila dos processos da Justiça Comum, que são inúmeros, e que acabava, por vezes, gerando a prescrição penal, porque conforme o crime militar, a prescrição é reduzida, porque as penas, conforme o crime militar, as penas também são mais reduzidas, como o crime dormir em serviço, crimes tipicamente militares, né? Instituímos, então, a videoconferência a partir de um convênio com a própria Justiça Comum e passamos, desde 2013, a realizar as audiências de inquirição de testemunhas que se encontram em todo o interior paulista, presididas pelo juiz da própria Justiça Militar aqui na capital, realizando a audiência por videoconferência. Em 2014, abrimos uma segunda sala, portanto, um segundo canal no tribunal para a videoconferência, que vinham ocorrendo, portanto, desde então, com plena normalidade, o que, inclusive, acabou com a prescrição penal, agilizou ainda mais a tramitação do processo na Justiça Militar. Então, quando chegou a pandemia em 2020, nós já tínhamos uma experiência com essa matéria. Simplesmente ampliamos. E as próprias sessões do Tribunal da Segunda Instância também têm ocorrido por videoconferência e com pleno sucesso. Inclusive, aumentou o número de sustentações orais, porque hoje o advogado que tem seu escritório no interior do estado, ele não precisa vir até a capital para fazer uma sustentação oral, ele sustenta à distância do seu próprio escritório na sua cidade. Então, isso tem sido um ponto bastante positivo, permitiu a continuidade dos trabalhos fundamentais para a sociedade, porque nosso trabalho tem repercussão direta
na segurança pública durante todo esse período de pandemia. E falando justamente dessa produtividade do TJM, essa utilização da tecnologia como aliada, né? Falando aí um pouquinho dessa gestão que tem o senhor na vice-presidência e também o Coronel Santinon na presidência, eu sei que em 2020 o TJM conquistou o selo ouro do prêmio CNJ. Então, gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente qual que é a importância, né, de conquistar esse prêmio para os magistrados, de como isso pode aí também servir como incentivo para continuar nesse caminho e realizando um trabalho cada vez melhor para o Estado. De fato, obtivemos o selo ouro do CNJ no ano de 2020, mais uma vez, né, foi mais uma conquista da Justiça Militar Paulista, que reflete a sua organização interna e que está sempre na vanguarda, sempre adiante do seu tempo, buscando a melhor forma de gestão para a boa prestação dos seus serviços públicos. A Justiça Militar, esse selo ouro, já é o resultado de um trabalho há muito tempo que vem sendo desenvolvido pela Justiça Militar, de gestão interna, de implementação do processo eletrônico, é o resultado de um tribunal que esteve na vanguarda também nos processos de organização interna e de andamento dos seus trabalhos, tanto que foi um tribunal que conquistou a certificação ISO 9001, lá desde os idos, se não me falha a memória, de 2009, entre 2008 e 2009. Um tribunal que conquistou também, entre os anos de 2012 e 2013, a certificação ambiental. Um tribunal que já, quando mal se falava no assunto, já trabalhava com um sistema de reuso de água de chuva para economia da água, um tribunal que estabelece metas internas de trabalho, inclusive de tempo de duração do processo judicial, o que estabelece uma celeridade incomparável. Portanto, um tribunal que tem procurado ao longo do tempo estar à frente de todas as inovações que podem existir para o aperfeiçoamento do seu trabalho e o cumprimento de sua missão, para o bem da sociedade paulista. Doutor Paulo Casseb, quero agradecer imensamente a participação do senhor no Conexão Legislativa de hoje, por tirar um tempinho na agenda para nos atender aqui na Rede Alesp, e foi uma honra recebê-lo no nosso programa. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Amanda. É sempre uma enorme satisfação participar desse programa e sob o seu comando também. Parabenizar a Assembleia Legislativa Paulista por este importante serviço que presta à sociedade, um serviço de informação, o que é fundamental, principalmente no século XXI. E o Tribunal de Justiça Militar, nos seus 84 anos, agradece essa oportunidade de ter tido alguns minutos para divulgar para os paulistas a sua atuação. Muito obrigado, Amanda. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje, falando sobre os trabalhos do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.